Agora de destaque internacional, Fabrício Naitsky já aqui conosco. Bom dia, Naitsky. Bom dia. E nós vamos trazer detalhes agora sobre a condenação de agora a pouco, do começo do dia, para falar a verdade. A gente trouxe a informação no começo do Jornal da Manhã sobre a condenação de Daniel Alves a 4 anos e meio de prisão. Condenação de prisão pelo caso de agressão sexual que aconteceu no final de 2022 lá na Espanha. Eu já falei para a nossa audiência que você viria aqui para nos explicar o que levou a Justiça a determinar esse período de 4 anos e meio de prisão, sendo que o Ministério Público havia sugerido uma pena de 9 anos e a defesa da vítima pediu 12 anos de prisão. Quais são as justificativas para isso, Naitsky? Lívia, bom dia para você, Rafael, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Os casos de agressão sexual na Espanha podem levar a uma pena de 4 a 15 anos de prisão. E aí entram todos os tipos de crime sexual possível na legislação espanhola. No caso de Daniel Alves, a indicação é que houve também uma indenização. Ele deverá pagar uma multa de 150 mil euros, equivalente aí a cerca de 800 mil reais à vítima. E isso serve como uma forma também de reduzir o tempo de prisão em regime fechado. Essa foi uma proposta do Ministério Público que foi aceita pela defesa de Daniel Alves. A sugestão inicial, como você bem falou, Lívia, era de uma pena de prisão de 9 anos, sugerida pelo Ministério Público, mas então a confirmação de 4 anos e meio em regime fechado. E aí, só para confirmar, depois disso ele vai ter 5 anos de liberdade condicional também lá na Espanha. Ou seja, totalizando o tempo de liberdade condicional com o período de prisão em regime fechado, a gente está falando aqui de 9 anos e meio. A defesa ainda pode apresentar recurso. Esse caso pode até ter alguma reviravolta, embora seja muito pouco provável que Daniel Alves acabe sendo futuramente inocentado ou tenha a pena reduzida. O que a gente sabe é o seguinte: a decisão do magistrado lá em Barcelona afirmou, e eu abro aspas aqui, está provado que a vítima não consentiu e que existem elementos de prova, além do depoimento da denunciante, para entender o comprovado como estupro. É importante a gente falar dessa questão do consentimento, porque recentemente houve uma mudança na legislação espanhola que garante uma certa valorização à palavra da vítima no que diz respeito ao consentimento. Então, isso pode ter, de certa forma, influenciado nessa pena emitida hoje para Daniel Alves. A defesa tentou também utilizar a carta como atenuante de que ele estaria embriagado no momento do crime para tentar reduzir a pena. A gente sabe também que Daniel Alves mudou de versão várias vezes desde que a denúncia foi apresentada ainda no comecinho de 2023, em janeiro de 2023. Esse é um caso que aconteceu no final de 2022, em dezembro, poucos dias após o término da Copa do Mundo, que Daniel Alves disputou pela seleção brasileira. Ele havia deixado o Catar, estava na Espanha, passando férias. Na época ele era contratado do Pumas do México, teve o contrato rescindido, é claro, e aí aconteceu esse crime. Segundo então a acusação, segundo o que diz a Justiça, Daniel Alves estava nessa boate em Barcelona, ofereceu bebida alcoólica para pelo menos 3 jovens. Uma delas ele acabou levando ao banheiro e aí Fabrício, ocorreu o crime. Esse tempo que ele está preso já conta para a pena, né? Já conta para a pena. Já tá preso há 13 meses, se eu não estiver enganado. Sim, desde janeiro de 2023, então, exatamente. Você pega esses 4 anos e meio aí, tira 13 meses, né? E, enfim, é assim que é, né? Ele já está em prisão preventiva, então 4 anos e meio, tira 1 ano, 3,5, mais 1 mês, 3 anos e 4 meses, né? Em regime fechado. E aí tem a progressão de pena, está prevista na legislação espanhola também, né? Sim, certamente. Bom comportamento, enfim, ele pode chegar semi-aberto e tudo mais. Pois é, a acusação, inclusive os advogados de acusação se pronunciaram também nessa manhã, Rafael, disseram o seguinte: estamos satisfeitos com o resultado do julgamento, já que a sentença reconhece o que dissemos o tempo todo, que a vítima estava falando a verdade e que ela sofreu. Importante a gente destacar, a vítima, uma mulher de 23 anos de idade, não teve a identidade revelada e ela passa nesse momento por tratamento psicológico
psicológico. Inclusive, toda a parte da acusação, no julgamento, foi feito todo um regime especial para preservar a vítima, entendendo que ela passa por um momento de muita dificuldade, ainda muito abalada emocionalmente desde que o crime aconteceu. Houve até uma tentativa da mãe do Daniel Alves de revelar a identidade da vítima para tentar ali gerar uma certa difamação. Isso com certeza influenciou na decisão, mas o confirmado neste momento é isso, essa pena de 4 anos e 6 meses em regime fechado e aí mais 5 anos de condicional para Daniel Alves. A defesa viu o copo meio cheio, né? Poderia ter reclamado do tempo da sentença diante de um pedido de 12 anos de prisão, mas pelo menos houve, segundo o reconhecimento da defesa da vítima, houve a confirmação de que sim, a vítima estava falando a verdade, ela foi estuprada e agredida sexualmente. Certamente. Obrigada, viu, Naitsky? Até já. Até a próxima.